cheio de verdade. Criando o universo, Deus estava criando toda a natureza, Ele estava trabalhando em conformidade com a Trindade. Como que funciona isso? O Pai, a vontade, o Filho, a palavra e o Espírito Santo, a ação. Glórias ao nome de Deus. É como se Deus fosse um arquiteto, é como se Jesus fosse, meus amados irmãos, o mestre de obra, e como que o Espírito Santo fosse ali, como que dissesse o pedreiro, porque eles trabalharam juntos, a palavra, a vontade do Pai, a palavra do Filho e a ação do Espírito Santo de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Quantos crentes aqui estão esta noite, que estão aqui firmes na palavra, firmes no Jesus dos crentes, e crente, meus amados irmãos, que está firme na palavra, firme em Jesus, ele tem consistência. Glórias ao nome do Senhor. Levante a sua mão para o alto esta noite e diga: em nome do Senhor Jesus, eu tenho firmeza, porque eu estou firmado na rocha, que é Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome de Deus. Meus amados, e por meio dessa trindade, por meio de quem os mundos foram criados, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vamos dar uma olhadinha aqui na palavra do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Para a glória do nome do Senhor Jesus. O que diz o versículo de Colossenses 1, versículo 16? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Glórias ao nome de Deus. Versículos antes, como diz o versículo 13: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele quem? O Pai. Glórias ao nome de Deus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha para cá, irmão, quem foi que criou tudo isso? Deus. Jesus criou todas as coisas no céu, na terra. Deus criou os anjos, Deus criou, meus amados irmãos, o universo, Deus criou a humanidade, Deus criou tudo para o louvor da sua glória. Colocou o homem lá no jardim para todo dia ele adorar a Deus. Olha para cá, quem é adorador de Deus aqui? Quem é adorador de Deus? Infelizmente o ser humano ele tem se desviado da presença do Senhor. Deus criou o homem para o louvor da sua glória, mas o homem gradativamente tem se afastado de Deus. Muitas das vezes, na nossa arrogância, da nossa prepotência, do nosso egoísmo, nós nos afastamos de Deus e deixamos de fazer aquilo que o Senhor mandou que nós fizéssemos, ou seja, adorar o seu santo nome. Glórias ao nome do Senhor. Sabe o que o crente tem que fazer quando entra na igreja? Começar a adorar. Você veio aqui como adorador. Você não veio aqui para conversar. Você não veio aqui, meus amados irmãos, para estar desatento. Você não veio aqui para estar de qualquer forma. Você veio como adorador. É por isso que está escrito na palavra do Senhor: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Chacoalha o irmão que está aí do teu lado, pega no ombro dele, balança ele e diz: ei, irmão, tu é um adorador, então adora. Glórias ao nome do Senhor. Dá uma salva de palmas aí se tu é um adorador. Glórias ao nome de Deus. Então Deus fez através da Trindade tudo. Uma pergunta para a igreja:
Deus fez o diabo, sim ou não? Quem acha que Deus fez o diabo, levante a mão. Fez. Só que ele não fez o diabo. Como assim, pastor? Ele fez o diabo um anjo bonito chamado Luzbel. Era um anjo de luz. E a Bíblia diz que ele andava no meio das pedras afogueadas. Aonde ele pisava, as pedras se acendiam. A Bíblia diz que ele era, meus amados irmãos, um anjo, um querubim ungido. E ele tinha, meus amados irmãos, ali o papel de ser o regente da orquestra celestial. Mas aí entrou no coração dele a prepotência. Ele começou a dizer: eu subirei ao mais alto céu, acima das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe quando é que o pecado entra no coração do homem? Quando ele quer ser igual a Deus, quando ele quer ser às vezes até superior a Deus, quando ele quer tomar o lugar que pertence a Deus. A única pessoa que é digno de honra, de glórias e louvor, o nome dele é Jesus. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Por que tem crente que não sente a presença de Deus, não glorifica o Senhor? Por que, pastor? Porque muitas das vezes ele não está dando lugar ao Espírito Santo de Deus. E aí ele fica naquela tristeza de coração, tristeza de alma. Mas na criação, meus amados irmãos, Deus criou todas as coisas. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Deus criou o céu e a terra. O inferno não foi criado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Então olha para cá, eu perguntei se Deus criou o diabo. Ele criou um anjo chamado Luzbel, que se transformou no diabo. E Deus criou o inferno, mas não foi para botar os crentes salvos, nem foi para colocar a humanidade, era para colocar somente o diabo e seus anjos. Mas como a humanidade se desviou, como a humanidade preferiu ficar do lado do diabo, muitos estão indo para o inferno. Olha para cá. Alguém aqui tem noção do que seja o inferno? Olha para mim. Alguém tem noção do que seja o inferno? Pastor, eu não sei onde é o inferno, mas eu não quero ir para lá. Pastor, eu não sei onde. Eu também não sei, irmão. Quem é que sabe aqui onde é o inferno? Olha para cá. Quem é que sabe aqui onde é que é o inferno? Ninguém sabe, irmão. Mas nós não queremos ir para lá, porque nós sabemos que é um lugar ruim, né? É um lugar tremendo, meus amados irmãos. E é por isso que a igreja do Senhor não quer ir para este lugar. Nós queremos ir morar no céu. Mas Deus criou todas as coisas. Eu, certa vez, eu pregando a palavra, eu dizia em tom de brincadeira: Deus é tão bom que criou o inferno para quem não quer ir morar no céu. Deus não deixou ninguém desabrigado. Tem um bocado de Deus criou. Você não quer ir para o céu, não? Então eu vou criar aqui um lugar para quem não quer ir morar no céu. Mas o que tem no inferno? A Bíblia diz que no inferno, meus amados irmãos, é um lugar que o verme nunca morre e que o fogo nunca se apaga. Em Marcos, no capítulo 9, versículo 44, diz: se a tua mão direita te escandalizar, arranca e joga fora, porque é melhor entrar no céu com a única mão do que com as duas ir para o inferno, onde o verme nunca morre e onde o fogo nunca se apaga. Alguém me perguntou: tem pessoas que não são evangélicas dizem assim: o inferno é aqui mesmo, pastor. Não existe inferno não, o inferno é aqui mesmo. Agora olhe para mim, irmão. Se o inferno fosse aqui,
todo mundo estava relaxado, porque o maior sofrimento que pode existir na terra é pequeno diante do que vai acontecer no inferno. Quem concorda comigo? Levante a mão. O maior sofrimento que acontecer aqui na terra, se comparado com o inferno, é brincadeira. Sabe por quê, irmão? A Bíblia dá até a parábola do rico e Lázaro. A Bíblia diz que havia aqueles dois personagens, o rico e Lázaro. O rico se alimentava com a fartura, se vestia de púrpura, vivia regalada e esplendidamente, enquanto que Lázaro, o pobre, vivia à mesa dele, comia das migalhas que caíam da sua mesa. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que aconteceu um dia que os dois morreram. O rico foi para o inferno. A Bíblia diz que quando o rico morreu, quando abriu os olhos na outra vida, ele estava no inferno. Aconteceu também de morrer Lázaro e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando o rico abriu os olhos, estava em tormento, estava sofrendo, comparado com quem estava nas chamas, comparado com alguém que está dentro de um fogo, como a Bíblia diz, este fogo nunca apaga, como alguém que está sendo comido por vermes, por bichos, e esses bichos nunca morrem. E o rico desesperado diz: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e coloque na minha língua, porque eu estou sofrendo nestas chamas. E Abraão diz: Filho, existe um abismo entre nós e vós, de maneira que os que estão do lado de lá não podem passar para o lado de cá, nem os que estão do lado de cá podem passar para o lado de lá. Então olha para cá, irmão, essa parábola do rico, Lázaro está ensinando aí que o inferno é um lugar de sofrimento. E tem muitos que vão morar lá.